atentamente, ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema A Vida Natural e as suas limitações. Vida é uma palavra-chave no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Enquanto Mateus usa este vocábulo 7 vezes, Marcos 4 e Lucas 6, João se utiliza dele nada menos que 36 vezes. A palavra vida é a tradução de nada menos que 9 vocábulos do idioma grego, a língua do Novo Testamento. O cristianismo necessita fundamentalmente desta palavra, pois não se trata de uma religião morta, senão de uma experiência viva. Toda pessoa que é salva por Cristo testemunha da vida que lhe foi repartida pela pessoa que é salva em Cristo e na ressurreição do Filho de Deus, morto em lugar dos pecadores na cruz do Calvário. E a revelação básica de Deus nas Escrituras Sagradas é a de um Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi a resposta de Pedro à pergunta de Jesus sobre o que diziam os homens a seu respeito. Mateus 16:16. A vida, dileto rádio ouvinte, é mais que um conceito de fisiologia. A vida é uma experiência de natureza transcendental. Quando tratamos de vida natural, estamos sem dúvida alguma nos referindo ao tempo por demais limitado da peregrinação humana de um ser vivente pelo mundo com o corpo físico. Neste sentido, que é a vida? Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Assim orou Davi no Salmo 39, versículo 4, suplicando que o Senhor o ajudasse a perceber quão curta era a duração da sua vida aqui. E esta deve ser uma solene preocupação nas orações de todos os crentes. Deus reservou a cada um de nós um tempo muito breve aqui na terra, como um período probatório para averiguar nossa fidelidade a Ele, em meio a uma geração perversa que se opõe a Deus e a sua palavra. O crente pode viver aqui os dias da sua vida preso às coisas deste mundo, pouco pensando no seu verdadeiro lar, no céu, com Deus. Ou pode viver como peregrino, rejeitando o modo de viver dos ímpios, dedicado aos caminhos do Senhor e dando testemunho do Evangelho de Cristo para que outros possam ser salvos. Cada um de nós aprenda a contar os nossos dias e a saber que somente aquilo que se faz para Deus e para o próximo perdurará eternamente. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Foi a oração de Moisés, varão de Deus, Salmos 90, versículo 12. Devemos orar por uma sábia compreensão da brevidade da nossa vida, para termos diante de Deus um coração sábio no emprego de cada dia que Ele nos concede. Quando terminar aqui o nosso tempo e chegarmos ao céu, será avaliado como foi ou deixou de ser a nossa dedicação a Deus. Zofar, um dos 3 amigos de Jó, descreve a vida como um sonho que voa e não será achado. Jó, capítulo 20, versículo 8. Para Jó, a vida é tal qual uma nuvem que se desfaz e passa. Jó, capítulo 7, versículo 9. Discorrendo a respeito da falibilidade dos projetos humanos, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14 de sua epístola, conceitua a vida como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É como a dona de casa, que ao destampar uma panela sobe o vapor que dentro dela se formou e logo se acaba. Muitos de nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nunca nos lembramos que aos olhos de Deus somos como um vapor.
Se assim é a vida natural, urge que cada criatura tenha um encontro pessoal com Deus, para que se sinta seguro durante esta curta peregrinação e seja encaminhado em igual segurança para a eternidade. Daí o conselho do sábio Salomão no capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastes, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O fim da vida natural é a morte. Todos os homens de todas as gerações estão fadados a este destino. Tu és pó, e em pó te hás de tornar, decretou o Altíssimo em Gênesis capítulo 3, versículo 19. A vida se mantém enquanto alma e corpo convivem aqui no mundo. Com a morte, ou seja, a separação da alma e o espírito deixando o corpo, a criatura perde sua vida natural e penetra no mundo espiritual, o mundo verdadeiramente sobrenatural. Precisamos estar preparados para viver. De outra sorte, jamais estaremos prontos para morrer ou deixar esta vida. Não há datas previstas para o dia da morte. As previsões humanas nada significam. A vida é um dom de Deus e cessa por seu decreto. Mas que significa a morte para o crente? Em primeiro lugar, uma esperança de estar para sempre com o Salvador amado. A convicção de haver chegado a época em que não mais haverá sofrimento, nem dor, nem pranto, nem gemidos. A vida permanente de gozo. Em segundo lugar, é um privilégio, a promoção para o reino das bem-aventuranças, a aquisição de um corpo glorioso, a oportunidade de conhecer pessoalmente o brilho contínuo da glória de Deus, a posse, afinal, da imortalidade. Louvado seja Deus! Pode a morte ser vencida? Sim, pelo poder da ressurreição que emana de Jesus Cristo. Ele venceu a morte em si mesmo aqui no mundo. Ele dominou a morte em outras vidas. Ele garante ressurreição aos que lhe são fiéis e depositam nele toda a sua confiança e todo o seu prazer. A morte é universal. Hebreus capítulo 9, versículo 7, Salmos 49, versículo 10, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Mas a promessa de ressurreição para a igreja é também universal. Está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Aleluia! Que isto seja motivo de alegrias e glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador. Se a vida natural é tão curta, que temos de fazer para aproveitá-la a contento? A Bíblia nos adverte a respeito da ressurreição, afirmando: os que fizerem o bem ressuscitarão para a salvação. Fazer o bem é a chave. Mas qual o significado de fazer o bem? Lemos em Atos capítulo 10, versículo 38, que Jesus foi ungido pelo Espírito para fazer o bem. Ele ocupou-se de pregar, ensinar e curar os enfermos. Jesus amava profundamente a natureza humana e tudo fez para salvá-la, consumando seu ministério com morte e morte de cruz. Os que desejam aproveitar a vida devem seguir-lhe os passos e também fazer o bem. Em apenas 3 anos, Jesus fez mais que qualquer outra pessoa em dezenas de anos. Jesus soube aproveitar a vida natural, a vida terrena. E por que não fazemos o mesmo, sabendo de suas limitações? Façamos nossas
as palavras do salmista no versículo 2 do Salmo 146. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo dom da vida, a vida natural e também pela vida eterna que obtivemos através de Jesus Cristo pela morte vicária no Calvário. Ó Deus, que aproveitamos os dias de nossa vida para ganharmos vidas para o reino de Deus. Que saibamos aproveitar o tempo, Senhor, na pregação do Evangelho, na conquista dos perdidos, na busca, Senhor, dos desviados, orando para que operes poderosamente, salvando, curando, libertando, batizando crentes com o Espírito Santo e adornando a igreja com os dons espirituais. Nossa oração em favor daqueles que nos acompanham pelo nosso site e pelas emissoras de rádio. Que a tua bênção seja sobre cada lar, que todos recebam vida, e vida com abundância, e vivam vida com qualidade, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de quem oramos e agradecemos.